Olá, pessoal! Dando seguimento ao vídeo anterior que a gente falou sobre pensão alimentícia, nós vamos tratar sobre as 4 curiosidades sobre pensão que talvez você não saiba. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior sobre pensão alimentícia, a gente vai colocar aí para você. Vai lá, dá uma olhadinha, são 5 minutinhos e a gente aborda as principais dúvidas sobre o tema. E aqui a gente vai trazer as 4 curiosidades sobre a pensão alimentícia que talvez você não saiba porque não são questões que estão positivadas, que estão previstas na legislação. São situações que foram levadas a conhecimento do Superior Tribunal de Justiça e ele se posicionou em relação a essas situações específicas que pode estar acontecendo justamente com você ou pode ser a sua dúvida. É possível a fixação de alimentos em valores diferentes entre os filhos? Bom, gente, em regra não, tá? Os filhos, eles são presumidamente necessitados em igual escala, né? Em relação às necessidades vitais, direito a alimentos, direito a uma vida digna. Então, por si só, deliberadamente você querer pagar mais pensão para um filho em detrimento do outro, isso não é possível, tá certo? Mas o Superior Tribunal de Justiça entendeu que existem situações específicas que podem sim determinar esse pagamento, a exemplo da necessidade de um deles justificar esse pagamento diferenciado. Se um deles for portador de uma doença, por exemplo, que necessite de um pagamento a maior para custeio de despesas médicas. Outra situação que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é possível, né, de justificar uma diferenciação no valor da pensão alimentícia é a capacidade econômica, né, financeira do outro genitor do alimentado. Então, por exemplo, se uma mãe tem que pagar alimentos, ela tem 2 filhos, mas os genitores desse alimentado, eles têm uma capacidade econômica diferente entre si, justifica sim que o pagamento seja diferenciado. Filho maior de 18 anos com doença mental incapacitante, devo pagar pensão alimentícia? O Superior Tribunal de Justiça entendeu que sim, que a necessidade, né, do maior portador de doença mental incapacitante é presumida. Então, não é porque ele é maior de idade, se ele for portador de uma doença, sim, é possível que você tenha que pagar a pensão alimentícia. Renúncia de alimentos na vigência da união estável. Imagine a situação que 2 companheiros que vivem em união estável pretendem regularizar a situação através de uma escritura pública. E lá nessa escritura pública, eles preveem que caso no futuro a união venha a se dissolver, eles renunciam, eles abrem mão da pensão alimentícia naquele momento. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que essa renúncia antecipada pode não ser eficaz, porque se houver uma mudança na condição de um dos dois conviventes, é possível sim solicitar a pensão alimentícia posteriormente, né, desde que você comprove a necessidade que naquela hora não existia. A renúncia que é eficaz para todos os efeitos é aquela que você faz no momento da dissolução da união estável, né? Então, quando você for fazer o término da sua união estável, é possível que você renuncie. Pago o valor fixo de pensão e ganho 13º salário e participação dos lucros, devo repassar para o alimentado? Não. Em regra, as verbas eventuais não compõem a base de cálculo da pensão alimentícia. Então, a menos que a sentença ou acordo que foi feito para pagamento dessa pensão conste essa informação, se a pensão ela for fixa, você não precisa repassar um valor a maior porque você ganhou mais. Então, por exemplo, digamos que você tenha a obrigação de pagar um salário mínimo por mês. Um salário mínimo, independente de você ganhar 13º, participação no lucro, enfim, né, qualquer tipo de adicional no seu salário. Mas se a sentença disser que no caso de um recebimento, né, de verbas adicionais, verbas eventuais, esse valor vai crescer, aí certamente você vai ter que pagar. Bem, é isso, pessoal. Essas foram as 4 curiosidades sobre pensão alimentícia que nós separamos para vocês. Se vocês se depararam com alguma situação dessa, tem alguma dúvida, procure um advogado especialista na área de sua confiança que possa lhe ajudar a resolver. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, dar aquele like no vídeo e comentar se você tem alguma dúvida. Beijão!